Saudações, Vigia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série, ela vai servir como anexo às séries que nós temos aí. Nós já comentamos, pela graça do Senhor, a Bíblia inteira. Então, eu achei por bem trazer essa série Classe VIP, porque ela fala de todos os evangelistas. Ó, essa é uma lição passada, lá do ano 2016, e nós já falamos aqui no canal sobre Marcos, Lucas, João, e agora estamos falando de Mateus. Nós já estamos na lição 5, a guerra visível e invisível. Existe uma guerra, houve guerra no céu, e essa guerra ela foi trazida aqui para a terra. Eu quero mandar uma saudação toda especial aos meus irmãos Paulo e Silas, Paulo e Richard. Eu estava aqui no Monte da Oração, tá? A gente ia começar a gravação e os meninos estavam aqui. Dois varões de Deus, são missionários, eles são valorosos porque amam a Deus, estudam a palavra de Deus, e são valorosos porque são trabalhadores. Os dois são vidraceiros e são bem laboriosos. Foi um prazer conhecê-los aqui. Espero que isso seja o início de uma grande amizade em Cristo Jesus, porque quando alguém te perguntar onde é que nós devemos orar, é aqui no Monte da Oração, é lá na igreja, uma resposta que pode ser boa, é aquela que Jesus deu à mulher samaritana. Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito. Muito bem. Verso para inculcar. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11, 12. Leituras para esta semana. Mateus 11, 11, 12. Apocalipse 5, 5. Mateus 12, 25, 29. Isaías 27, 1. Mateus 11, 1 a 12. Cada dia fazemos importantes escolhas a respeito do estilo de vida, relacionamentos, profissão, prioridades, entretenimento, se vamos continuar a estudar, ou se vamos parar, se vamos fazer faculdade ou vamos ficar no ensino médio. Para compreender verdadeiramente o significado dessas escolhas, precisamos nos certificar de que entendemos a essência delas. Devemos afastar a cortina e ver o invisível, pois a Bíblia ensina que há uma realidade invisível que impacta grandemente o que vemos. Uma vez que vivemos na era científica, não deveria ser difícil crer nas realidades invisíveis. Porque nós estamos numa época que a ciência manda tudo. Lembra do lockdown? Fica em casa? Lembra da pandemia? Todos tinham que ficar em casa. Palavra da ciência. Nós que temos conhecimentos dos raios-x, das ondas de rádio, da comunicação sem fio, deveríamos ter facilidade para crer no que não podemos ver. Em toda chamada de celular que fazemos ou recebemos, ou em qualquer comunicação por satélite a qual assistimos, estamos trabalhando com a pressuposição de realidades invisíveis que tornam reais essas experiências vistas e ouvidas. De fato, o grande conflito entre Cristo e Satanás forma o invisível cenário de fundo por trás do mundo visível, que
que experimentamos todos os dias. Nesta semana, examinaremos textos de Mateus e de outras partes da Bíblia que ajudam a revelar essas forças invisíveis e seu impacto sobre nossa vida e sobre nossas escolhas. Leia Mateus 11 e 12. A Bíblia é a palavra de Deus, certo? E nela o plano da salvação se torna claro. Contudo, alguns textos podem ser difíceis de entender. Isso, porém, não deve ser surpresa. Afinal de contas, em todo aspecto da vida natural, encontramos coisas difíceis de entender. Não seria isso muito mais verdadeiro em relação a certas partes da palavra de Deus, a qual nos revela verdades e realidades espirituais e sobrenaturais? Ellen White, a escritora adventista, expressou esse conceito de modo bem claro. Mesmo as mais simples formas de vida apresentam problemas que o mais sábio dos filósofos é impotente para explicar. Encontram-se por toda parte maravilhas que escapam à nossa percepção. Deveríamos então surpreender-nos ao verificar que o mundo espiritual existem também mistérios que não podemos sondar? É razoável crer nisso? Sim, claro que é. Toda dificuldade jaz na nossa debilidade, na nossa estreiteza humana. Nas Escrituras, Deus nos deu suficientes provas de seu caráter divino e não devemos duvidar de sua palavra, pelo fato de não podermos entender todos os mistérios da sua palavra. Por exemplo, um dos textos mais difíceis de se entender em toda a Bíblia é Mateus 11 e 12. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é o maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Realmente, essa pergunta ela é muito inquietante, não é? Por que Jesus disse que João Batista era o maior profeta? E por que Jesus disse que o menor no reino dos céus era maior do que João? Vocês vão ver que eu tentei responder essa pergunta em vídeos anteriores, mas eu vou reafirmar aqui antes de ler o comentário que está aqui na lição. Não sei, talvez pode ser diferente do que eu penso, mas como todo penso é penso, a gente precisa apresentar para ver o que vai acontecer. Quando Jesus chamou João Batista de o maior profeta nascido de mulher, ele estava se excluindo, porque Jesus não nasceu de mulher. Jesus nasceu direto do céu, apesar de ter nascido de Maria. Então, João Batista é o maior profeta. Quem é o menor no reino dos céus, que é maior do que João Batista? Eu pensei, nunca ouvi ninguém falar sobre isso. Mas se você souber essa resposta, coloque aí nos comentários. Quem é o maior? Quem é maior? Quem é o menor do reino do céu? O maior dos profetas nós sabemos, é Jesus. Então quem é o maior no reino do céu? Eu cheguei à conclusão lógica. Ora, o menor no reino do céu, que é maior do que João Batista, só pode ser Jesus. Não é? Vamos pensar logicamente. Jesus não estava no céu? Jesus estava no reino do céu. E por que ele se tornou o menor no reino do céu? Porque ele renunciou à sua coroa de realeza, se tornando humano.
Mas Jesus disse, ainda assim, esse é maior do que João Batista. Sim, Jesus Cristo é maior do que João Batista, porque ele é o Filho de Deus. Vamos ver o que a lição responde, não sei. Ela pode responder outra coisa. Vamos ver. Como você entende os versos mencionados acima? O que você não entende em relação a eles? Eis o que dizem algumas traduções do verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O que Jesus está dizendo nesse texto? É meio difícil, não é? Seria o caso de dizer que o reino de Deus está sendo atacado, tomado pelo homem? Os judeus achavam que eles eram os próprios donos do reino de Deus. Hoje existem instituições religiosas que se sentem donas da verdade, dizendo o que deve ser feito e como. Então essas coisas precisam ser inculcadas para que possamos racionalizar sobre isso. Que coisa da vida continuam sendo um mistério para nós. Deixamos de crer na existência do Sol simplesmente por causa dos muitos mistérios a respeito dele? Deveria ser diferente com as questões relacionadas à fé e à palavra de Deus? Não. Tem coisa que eu não entendo, mas eu aceito. Eu não entendo como as ondas de rádio correm de lugares a lugares e chegam à nossa casa. Eu não entendo como um foguete pode ir para o céu e depois pode voltar de ré e parar na plataforma. Eu não entendo, mas aceito, porque a gente viu. As fronteiras das trevas, as fronteiras da treva. Os estudantes da Bíblia, ao longo dos séculos, têm lutado para entender Mateus 11:12, porque as palavras que descrevem os reinos e as pessoas nesse verso podem ser usadas em sentido positivo ou em sentido negativo. O verbo grego basmati pode significar avançar energicamente ou sofrer violência. A palavra grega biastes pode significar homens enérgicos ou entusiastas, ou homens violentos. Ficou complicado, não é? Será que esse verso significa que o manso e pacífico reino dos céus está sofrendo violência e que pessoas violentas o estão atacando? Não sei. Ou que o reino dos céus está avançando energicamente em sentido positivo e que os homens enérgicos que estão se apoderando dele são, na verdade, os seguidores de Cristo? Olha, interessante. Baseado na série O Sétimo Reino na Terra, eu acho que essa segunda visão pode ser interessante, porque o sétimo reino na Terra avança energicamente, independentemente da vontade dos homens. Leia os textos seguintes, o que eles dizem poderiam lançar alguma luz sobre a pergunta feita acima. Mateus 10:34, Apocalipse 5:5, Miqueias 2:13. Alguns têm argumentado que a interpretação mais provável de Mateus 11:12 é aquela que aplica o uso mais comum de biazomai, geralmente positivo, e de biastes, geralmente negativo. A interpretação então seria a seguinte: o reino dos céus está avançando energicamente com santo poder e grande energia que tem feito recuar as fronteiras das trevas. Pode ser. Enquanto isso está acontecendo, homens violentos e ambiciosos têm tentado desviá-lo. Pode ser. Essa interpretação parece estar em harmonia com o contexto mais amplo do Evangelho de Mateus. Na verdade, meu amigo, ela expressa também o quadro geral da luta entre a luz e as trevas, entre Cristo e Satanás,
um tema que permeia toda a Bíblia, mas é tornado explícito no Novo Testamento. Veja bem, há de fato uma guerra, visível e invisível, na qual todos estamos envolvidos e na qual todos devemos escolher um lado. Experimentamos essa guerra todos os dias, não importa quanto compreendamos ou deixemos de compreender a respeito do que está acontecendo. Essa é a essência de viver em meio ao grande conflito. Terça-feira, a cosmovisão do conflito. Seja qual for o sentido conclusivo de Mateus 11, como vimos ontem, esse verso ajuda a revelar a realidade do grande conflito. Ele retrata uma luta, uma batalha, e como sabemos por meio de outros textos bíblicos, essa batalha é, em essência, entre Cristo e Satanás. O que as passagens seguintes nos dizem sobre a realidade do grande conflito que começou no céu e se estendeu para a terra? Isaías 27:1, João 5:19, Romanos 16:20, Gênesis 3:14-19, Efésios 2:2, Efésios 6:10 até o 13. Esses são apenas alguns entre muitos textos do Antigo Testamento que se referem ao que um teólogo contemporâneo, não adventista, chamou de cosmovisão do conflito. Isso é a ideia de que está ocorrendo uma batalha entre poderes sobrenaturais no cosmos, uma guerra na qual estamos, de uma forma ou de outra, envolvidos. Essa noção, é claro, não é nova para os adventistas do sétimo dia. Ela faz parte de nossa teologia desde os primórdios da nossa igreja. Na verdade, nossos pioneiros acreditavam nela mesmo antes da organização oficial da igreja. Ou seja, os teólogos modernos acreditam que há uma batalha no céu. E a igreja adventista, que surgiu lá ela começou em 1840, mas ela só se formou como igreja em 1863. De que forma você percebe a realidade dessa luta em sua vida? O conflito se desenrola nas escolhas que você faz e nas tentações que enfrenta? Como sua compreensão da realidade do conflito ajuda você a fazer escolhas e a resistir à tentação? Quando a batalha se torna perigosa. Como já vimos, as palavras de Jesus em Mateus 11:12, embora profundas, revelam o fato de que o reino de Deus não será estabelecido sem luta ou sem combate. Este combate, segundo entendemos, é o grande conflito que esteve e está e continuará sendo travado até a destruição final do pecado, de Satanás e dos perdidos. Às vezes, ele pode se tornar muito perigoso ao longo do caminho. Podemos ver a realidade do grande conflito e quando ele pode se tornar perigoso no contexto do que o próprio Jesus disse em Mateus 11:12. Leia Mateus 11:1 até o 12. Como vemos ali o grande conflito sendo travado em vários níveis. Em outras palavras, como o grande conflito nos ajuda a entender os acontecimentos relatados nessa passagem? Para começar, quem inspirou os líderes a colocar João na prisão? Satanás. Podemos ver nisso a tentativa de Satanás não apenas de deter João, mas de desencorajar a fé em Jesus. Afinal de contas, se João, o precursor de Jesus, teve tal destino, o que se poderia esperar em relação ao próprio Cristo? Se João, o anunciador do Cordeiro de Deus, foi decepado, o que poderiam esperar de Cristo? Então, normal seria que os discípulos todos dispersassem. Além disso,
não há dúvida de que Satanás poderia ter levado os seguidores de Jesus e de João a indagar: se esse Jesus de Nazaré pode fazer tantas coisas maravilhosas e tem tanto poder, por que ele está deixando um homem tão bom e fiel como João, seu primo, apodrecer na prisão? Eles poderiam pensar isso. Como é que Jesus está fazendo milagres e coisas aqui e deixa seu pobre primo lá preso? E quando deram a notícia de que João estava preocupado com ele, a impressão que deu foi que Jesus não deu muita bola. Além disso, quem estava colocando dúvidas na cabeça de João? Por que estou aqui? Por que ele não me liberta? Por isso não é de admirar que ele haja perguntado: és tu aquele que me liberta? Ou deveremos esperar outro? O texto clássico é: és tu o Messias? Ou vamos esperar outro? Essa foi a pergunta. Aí Jesus disse: observe o que está acontecendo aqui. Doentes estão sendo curados. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Pai de Jesus. Amém. O senhor acabou de passar no YouTube. Fala bom dia para ele, manda eles compartilhar. Bom dia, Deus abençoe. O senhor é pastor? O senhor está com cara de pastor? Eu sou adorador do Senhor. Se aproxima, adorador. Meu nome é Cícero, prazer. Prazer, Jean. Tudo bem? Manda eles compartilhar aí. Deus abençoe a vida de vocês. Jean do celular aqui, conhecido no Brasil e fora. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo aí. Eu creio no nome de Jesus que onde chegar esse vídeo vai libertar almas. Amém. Pessoas vão ser curadas e o nome do Senhor será glorificado. Amém. O senhor é youtuber famoso? Eu tenho umas lojas, sou conhecido no Brasil e fora. Trabalho com iPhone, sou fornecedor. Que legal, homem. Muito obrigado pela força. Deus é fiel. Vai orar, ore por nós. Canal Entra lá no canal Vigia das Pessoas. Amém. Se inscreva e dá o apoio. O senhor viaja o Brasil inteiro? Sim. Leva o nome do canal para o mundo. Amém. Deus o abençoe. Amém. Obrigado. Ah, que legal, conheci um homem famoso aqui, ó. Abraço a você, foi um prazer conhecê-lo. Hoje é o dia de eu conhecer pessoas importantes. Conheci os dois jovens varões valiosos, Paulo e Richard, e agora o Jean. Um homem muito... Você viu que ele é bem descolado para falar. Além disso, continuando aqui a nossa leitura, além disso, quem estava colocando dúvidas na cabeça de João: por que estou aqui? Por que ele não me liberta? Por isso não é de admirar que haja perguntado: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Mateus 11, 3. Lembre-se, este é o mesmo João que batizou Jesus, que viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus 3,16. E que ouviu a voz do céu declarando: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Agora, porém, com tudo o que aconteceu, ele ficou cheio de dúvidas. Obviamente, por mais que a situação de João fosse ruim, ela ficaria ainda pior. Pelo menos em curto prazo. O que só continuaria a alimentar mais dúvidas ainda. Marcos 25 a 28. Se alguma coisa está fazendo com que você duvide, meu irmão, em que assunto pode se concentrar, sobre o que pode meditar e orar para repelir a dúvida e ajudá-lo a compreender as maravilhosas razões que Deus tem para confiar, que você tem para confiar na bondade de Deus? Quando você duvidar, tenha fé em Deus. Tem fé em Deus, se a terra oculta o sol. Parei. Não desliga, não sai do canal. Tenha fé em Deus, meu irmão. Uma causa perdida. Ao longo de toda a história, os seres humanos têm se envolvido em guerras. Algo na natureza humana faz com que um grupo deseje saquear, pilhar e matar outro grupo. Catherine Tait mencionou em um livro de seu pai que seu pai, o filósofo britânico Bertrand Russell, estava preocupado após a deflagração da Primeira Guerra Mundial. Isso lá nos idos de 1914.
a respeito da alegria nas ruas da Inglaterra pela possibilidade de guerra com a Alemanha. Ela havia crescido em uma crença vitoriana, otimista, de progresso automático, com a confiança de que o mundo todo, em seu próprio tempo, seguiria o sábio curso dos ingleses, saindo da antiga brutalidade para o autogoverno civilizado. Então, de repente, ele encontrou seus amados compatriotas dançando nas ruas ante a perspectiva de matar grande número de seres humanos que por acidente falavam alemão. Meu pai, multiplique-se essa mesma ideologia ao longo da história entre quase todos os povos e veremos a realidade da natureza humana caída em uma de suas formas mais trágicas e com suas maiores consequências. É só você olhar no que acontece ao nosso redor, no Brasil, na América. O ódio humano, ele é sem limite. Ora, na maioria das guerras, ninguém conhecia de antemão quais seriam os resultados. As pessoas iam para a batalha sem saber se estariam do lado vencedor ou do lado perdedor. Na cosmovisão do conflito, temos uma grande vantagem. Nós sabemos qual é o lado que já venceu. Qual é o lado? O Apocalipse fala, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra Satanás e seus anjos. Ora, Miguel ganhou. Miguel, a gente acredita que seja Jesus. Então, se você crê diferente, não tem problema. Miguel é o lado vencedor, é o lado de Cristo. Porque Miguel foi o poderoso anjo que intercedeu em favor de Daniel. Lembra quando Daniel estava querendo entender aquelas profecias do capítulo 8, 14, por exemplo? Cristo conquistou a vitória decisiva em nosso favor. Após a cruz, não restou nenhuma dúvida sobre quem é o vencedor e sobre quem pode participar dos frutos dessa vitória. A causa de Satanás, de fato, meu amigo, é uma causa perdida. O inimigo já é derrotado. Se você tomar o lado da batalha de Satanás, você já entra na guerra como um soldado vencido. O que as seguintes passagens dizem sobre o resultado do grande conflito? Hebreus 2,14, 1 Coríntios 15, 20 até o 27, Apocalipse 12, 12, Apocalipse 20, 10. Assim como Satanás perdeu a guerra no céu, perdeu também a batalha na terra. Satanás perdeu a batalha no céu e na terra. Como Satanás perdeu a batalha na terra? Na cruz. Ao matar Jesus na cruz, Satanás estava decretando a sua derrota. Mas com ódio e vingança, ele ainda está procurando quem possa devorar. Ver 1 Pedro 5,8. Embora a vitória de Cristo tenha sido completa, a batalha ainda continua. E nossa única proteção está em nos colocarmos de corpo e mente do lado vencedor. Realizamos isso pelas escolhas que fazemos cada dia. Estamos fazendo escolhas que nos colocam ao lado vencedor de Jesus, onde a vitória já está assegurada, ou estamos do lado perdedor, aceitando as loucuras de Satanás, onde a derrota já é certa. Da resposta a essa pergunta depende nosso destino eterno. Foi de arrepiar essa lição, não é? Para finalizar, quem entre nós não conhece a realidade do grande conflito? Conhecemos essa guerra porque a sentimos dentro de nós. Vivemos nesse mundo desestruturado, amaldiçoado pela ansiedade e pela dor, onde a serpente não está limitada a uma árvore no meio do jardim,
mas todo o jardim está infestado de serpentes. Um mundo cheio de sussurros, de tentações que vêm de todas as formas e que tão facilmente enredam aqueles que não são diligentes na fé e na oração. Não é de admirar que Jesus tenha dito: vigiai e orai, para que não caiamos nas muitas ciladas que nos aguardam. Temos que vigiar e orar. De todas as ciladas, talvez a mais perigosa para o cristão seja acreditar na mentira que diz: quando você sucumbe à tentação, já foi longe demais. Não há um Deus cheio de graça que vai recebê-lo de volta em seus braços. Quem já não ouviu essa voz sussurrando nos seus ouvidos? Agora você foi longe demais. Em certo sentido, essa ideia está correta. Quando você cai na tentação, mesmo que seja uma única vez, já foi longe demais para voltar. Foi exatamente por isso que Jesus veio, conquistou a vitória por nós, onde todos nós falhamos. Então nos oferece seu triunfo. Essa é a essência do Evangelho. No grande conflito, Jesus fez por nós o que nunca poderíamos fazer por nós mesmos. Porém, ao mesmo tempo, precisamos escolher cada dia, cada hora, cada momento, nos colocarmos do lado dele, do lado de Deus. E fazemos isso obedecendo a sua palavra e clamando pelas promessas de vitória que ele nos faz, apoiando-nos o tempo todo em seus méritos que nos dão certeza da salvação. Muito obrigado, meu irmão. Inscreva-se no canal, compartilha, dê o seu like, coloque aí os comentários. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.